Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vou apresentar a segunda parte sobre gestão de riscos. E dando continuidade ao vídeo anterior, a gente definiu questões sobre risco, que risco está relacionado a ter informações e conseguir medir a probabilidade de acontecimento e o impacto, possível impacto. E a gente discutiu um pouco sobre o plano de gestão dos riscos. Nesse vídeo, eu vou apresentar um pouco sobre a identificação dos riscos e um pouco da análise qualitativa. Então, quando a gente fala em identificar os riscos, conforme discutido no vídeo anterior, risco é apenas aquele que é conhecido e pode ser equacionado, né? Segundo o PMI, risco a gente consegue mensurar. As incertezas, a gente usa outras ferramentas, conforme discutido anteriormente, e não é o foco, vamos dizer assim, das ferramentas apresentadas nessa área. E aí, os riscos desconhecidos, eventos desconhecidos, é sempre interessante deixar uma reserva de contingência, né, para suprir eventuais problemas ou desvios que possam impactar no resultado do projeto. Então, essa área de identificar o risco é justamente fazer uma lista de possíveis eventos, de possíveis atividades que possam apresentar algum problema ao longo do desenvolvimento do projeto. E esse processo é realizado ao longo de todo o projeto, né? Então, não adianta fazer só no início, mas é um processo constantemente atualizado. Como, de maneira geral, a gente pode trabalhar em forma de elementos de metalinguagem, onde risco, ou melhor, a identificação do risco envolve três elementos, como a causa precisa, o elemento incerto e o evento que esse evento, o efeito que este evento pode gerar, né? Então, como resultado de alguma causa, pode ocorrer um evento incerto, ou seja, o risco, o que acarretaria no impacto, né, dos objetivos esperados do projeto. Então, o principal benefício dessa identificação é justamente a gente conseguir uma lista documentada, né, de tudo aquilo que pode acontecer de risco e quais são as fontes ou as causas que possam vir a acontecer e, consequentemente, deixar a equipe melhor preparada para solucionar esses eventuais problemas. Então, juntando causa, evento e efeito, a gente pode ilustrar um possível risco em algum projeto, como, por exemplo, a falta de equipe. Imagina-se que no plano inicial é previsto, lá no plano de recursos, 10 membros, né, 10 assistentes, supervisores, auxiliares, a função pode variar, mas era necessário 10 membros nessa equipe, só que a empresa só conseguiu fornecer 6. Então, ou seja, eu tenho aí uma causa e o evento, né, essa falta de recursos para desenvolver, e como efeito é o atraso no desenvolvimento daquela tarefa, do trabalho e, consequentemente, o atraso no projeto. Então, aqui é só para ilustrar uma forma simples, vamos dizer assim, de um possível risco. E identificar riscos, existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Então, muitas delas vistas em outras áreas, em outras disciplinas, em outras aplicações, como, por exemplo, o Brainstorm, ou toró de ideias, toró de palpites, né? Uma dinâmica que busca gerar ideias, busca gerar possíveis identificações de risco, né? Então, é uma dinâmica que pode envolver tanto a equipe do projeto, as partes interessadas, algum tipo de especialista. E dentro dessa dinâmica, as pessoas falam de forma livre, vamos dizer assim, aquilo que vem à cabeça diante do assunto exposto, né? Então, é interessante que não interrompa os participantes quando eles estão falando, que não julguem as palavras dos participantes, né? Não leve em consideração a questão hierárquica de poder sobre os participantes. Então, é uma dinâmica que auxilia, né, na possíveis identificações. Uma outra é a técnica Delphi, que já é uma dinâmica que envolve anonimato das pessoas, né?
Geralmente, tem um questionário com algumas questões relacionadas aos tópicos que querem ser discutidos. Esse questionário é submetido a um grupo de pessoas e as respostas, quando retornadas essas respostas, analisadas, são tabuladas e são classificadas as possíveis, os possíveis riscos que podem surgir. Né? Então, é uma forma também de se trabalhar, só que essa um pouco no anonimato, né? Onde deixa mais confortável as pessoas a fazerem ou responderem, escreverem ou falarem aquilo que eles acham sem correr o risco que o brainstorm pode gerar, né, nos participantes. E uma terceira, adicionado mais recentemente, que está ligado bem à estratégia, é a análise SWOT, relacionada a pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, ou a sigla brasileirada seria análise fofa, né, desses elementos. Análise SWOT está relacionado, como comentei, com a parte da estratégia competitiva, estratégia organizacional. Então, envolve fatores internos, fatores externos, as crenças e valores pessoais daquilo que está sendo implementado, está desenvolvendo, as expectativas sobre a sociedade e a análise SWOT, com esse conjunto de valores identificados, a gente consegue identificar, então, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. E o objetivo dessa análise é justamente criar pontos fortes, né, fortalecer ainda mais esses pontos que fortalecerão o desenvolvimento do projeto, eliminar de alguma forma os pontos fracos, mitigar ou evitar as ameaças e maximizar as oportunidades. Então, estes verbos, vamos dizer assim, criar, eliminar, mitigar, maximizar, tem um pouco a ver com a resposta aos riscos, né, como tratar cada um dos riscos. Então, o objetivo sempre é maximizar o retorno sobre o projeto, atingir o objetivo, ter sucesso no projeto. Então, por isso, esses verbos. E é mais recente, porque somente na última edição do PMBOK, o PMI começou a ver risco também como um viés positivo, conforme comentado no vídeo anterior. Né? Então, por isso, criar pontos fortes e maximizar as oportunidades que possam ser geradas ao longo do desenvolvimento do projeto. Identificados os riscos, usando uma dessas ferramentas ou outras que as empresas e organizações podem adotar, é interessante também classificar esses riscos. O PMBOK classifica esses riscos principalmente em 4 categorias: técnico, externo, organizacional e gestão de projetos. E essa categoria dos riscos, essa categorização dos riscos, se dá por meio de uma estrutura analítica dos riscos. Assim como a gente tem lá em estrutura analítica do projeto, estrutura analítica da qualidade, estrutura analítica de custos, entre outros, o risco também tem a sua estrutura, onde a gente consegue identificar e estruturar os riscos e, consequentemente, as ferramentas que vão auxiliar na identificação desses riscos e na solução, né, nas respostas para eventuais ocorrências desse risco. Então, quando a gente fala em risco técnico, tem muito a ver com a tecnologia implementada, ser um projeto totalmente inovador, com uma tecnologia nova, e aí envolve também requisitos necessários, a questão de complexidade, interface entre os processos, as interações entre os processos, envolve habilidades da equipe com novas tecnologias, novos métodos, e muitas vezes, por ser um projeto inovador, pode ter métodos ou ferramentas não apropriadas no seu desenvolvimento. Então, a gente busca trabalhar essa parte do desenvolvimento técnico do projeto. Os riscos externos já está ligado à questão de fornecedores, legislação, mercado e consumidor, ambiente, o meio ambiente, né, o impacto do meio ambiente. Então, envolve existência de sobreposições de escopo entre vários projetos,
desenvolvidos na empresa ou por diversos fornecedores que possam estar participando. A questão de dependência de fornecedores, dependência de questões legais, legislação, impactos legais, impactos na sustentabilidade do produto, do projeto e do meio ambiente. Então, são alguns dos fatores que podem levar a riscos ou causar impactos positivos ou negativos no projeto. Na questão organizacional, a gente já discutiu várias questões organizacionais, o quanto ela influencia no desenvolvimento do projeto, mas aí, entre outras, a questões das dependências, né, do projeto em relação a negociações, vamos dizer assim, dentro da organização, do espaço para a realização do projeto, recursos, os fundos, a questão de priorização, a dispersão geográfica na execução do projeto, cada vez mais equipes multidisciplinares e em multilocais estão desenvolvendo projetos em conjunto, né? Cada vez mais o uso de tecnologias de comunicação facilitam essa amplitude geográfica para o desenvolvimento do projeto. A gente pode ter também na questão organizacional resistência à mudança que o projeto possa gerar na empresa, mudanças significativas também podem ser geradas na empresa. Então, tudo isso podem gerar tanto, novamente, impactos positivos ou negativos. E, por fim, a parte de gestão do projeto mesmo, né? Então, os outros três têm fatores externos, têm fatores organizacionais, o ambiente no qual o projeto está sendo desenvolvido, e a parte de gestão está mais relacionada ao projeto individual propriamente dito, né? Então, datas de implementação, estimativas, a questão do planejamento, tão discutido nas outras áreas, já a questão de controle, a questão da comunicação, que é extremamente importante. Então, definir, planejar, estimar os prazos, custos de forma mais real possível, tentar o comprometimento da equipe na execução, questões de experiência da equipe também podem ser influenciadas, entre vários outros, né? Então, só para terem uma ideia, os riscos podem estar dentro desses subconjuntos, né, desses 4 subconjuntos, mas pode haver outros também, aí vai depender do ambiente no qual a organização está inserido, mas, a priori, esses quatro subgrupos de risco abordam quase todas as possibilidades. A gente pode também, na categorização do risco, tentar identificar de acordo com o ciclo de vida. Então, cada etapa do projeto pode ter uma especificidade, né, no desenvolvimento e no surgimento de riscos. Então, quando a gente vai lá no início, tem a parte da definição, que pode ser falha, objetivos mal definidos, falta de consenso ou falta de conhecimento para o desenvolvimento do projeto. A etapa de planejamento, ter um planejamento incompleto, falta de apoio, inexperiência, questão de um plano de risco bem elaborado, um plano de gestão bem elaborada. Quando a gente passa para execução e controle, já é controle nas mudanças que ocorrem na execução que está em andamento no projeto e como controlar possíveis mudanças, seja de escopo, cronograma, seja a questão de mão de obra, dos recursos, questões ambientais. Então, tudo isso pode, de alguma maneira, impactar, pausar, paralisar um projeto, dependendo o evento que está sendo causado, está sendo gerado. E no encerramento, talvez o pior risco de todos é a não aceitação do produto ou resultado do projeto por parte do cliente. Então, o cliente rejeita. Então, esse é um risco, talvez o mais danoso possível, mas existem vários outros, né, como a questão de orçamento. Na parte de encerramento, não conseguir gerir direito o orçamento e acabar estourando, então tendo problemas com isso para finalizar o projeto. Questão de cronograma, a mesma coisa. Então, são algumas das possibilidades ao longo do ciclo de vida. E a saída dessa etapa identificação é basicamente 2 documentos principais.
o registro dos riscos, onde eu vou fazer a lista, né, desses riscos identificados, cada um vai ter lá um código identificador, as causas e efeitos que eles podem gerar, os possíveis responsáveis, ou seja, quem que vai responder por cada um desses riscos, caso ele venha a acontecer, a lista das possíveis respostas, né? Então a gente vai ver mais para frente no planejamento das respostas ao risco, quais são as respostas para cada tipo de risco, cada evento que possa acontecer não planejado ao longo do projeto. Então, o registro é justamente um documento para informar os detalhes dos riscos individuais do projeto. Já o relatório é as informações e fontes de risco atualizadas, né? Então, eu tenho lá, indica quais são as fontes de maneira mais geral do risco, o resumo sobre aquilo que aconteceu, o resumo dos riscos individuais. Então, de maneira geral, o relatório serve para informar as partes interessadas o que está acontecendo ao longo do projeto em relação aos riscos, né? Então, quais são as fontes identificadas, quais são as fontes que foram utilizadas para solucionar eventuais problemas, e assim sucessivamente. Então, são dois documentos que são gerados na etapa de identificação do risco, mas são atualizados em todas as etapas da gestão de risco, né? Seja na análise qualitativa, quantitativa, que a gente ainda vai ver em breve, seja na resposta ao risco, seja no monitoramento dos riscos, seja na implementação das respostas. Então, todos esses dois documentos vão acompanhar o projeto como um todo o ciclo de desenvolvimento, e sempre atualizando quando ocorrem novos eventos, né, novos eventos incertos. Identificado o risco, eu preciso, então, verificar as características de cada um desses riscos. Então, de maneira geral, risco representa problema, né? Ainda tem esse viés de problema, mas como eu já comentei, está começando a surgir a análise de soluções e alternativas, oportunidades. E o problema, quando ocorre, eu preciso tomar uma decisão para evitar maiores problemas, para mitigar o problema que possa ocorrer. Então, as melhores soluções, as melhores decisões. Nesse meio do caminho, eu tenho as características quali e quanti. Então, quando eu falo de quali, análise qualitativa, tem a ver, de grosso modo, com qualidade, né? Eu consigo, por meio de análise de emoções, de intuição, experiência ou motivação, ou seja, análises subjetivas da percepção da equipe aos riscos, eu consigo priorizar os riscos individuais do projeto. Então, eu consigo, de certa forma, utilizar uma escala de probabilidade de ocorrência e impacto correspondente a cada um desses riscos, né? O que vai impactar nos objetivos do meu projeto. Então, análise quali eu priorizo em relação à probabilidade e impacto. Na análise quanti, que aí eu já uso dados numéricos, né? O quanti de quantidade, quantitativo. Então, tem questão de uso de lógica, de dados históricos, pesquisa de mercado, modelagem e simulação. Então, ferramentas mais científicas que vão quantificar a exposição do risco e fornecer as informações de apoio para a tomada de decisões, para planejamento das respostas. Então, a junção dessas duas análises vai fortalecer as decisões ou as respostas ao risco que eu devo tomar quando ele ocorrer. Então, falando um pouco da análise qualitativa, no vídeo de hoje a gente vai abordar a quali. No próximo vídeo, já fazendo propaganda do próximo vídeo, a gente abordará a questão quantitativa dos riscos. Então, a análise qualitativa, como eu comentei, é avaliar a probabilidade e impacto. Então, de maneira geral, essa análise é um processo que vai estabelecer os riscos prioritários do projeto. Então, eu verifico a magnitude do impacto e a probabilidade de ocorrência. Então, de maneira geral,
São analisados esses dois fatores, impacto e probabilidade. Então, nessa análise, eu classifico de acordo com a sua prioridade, eu concentro os esforços nos riscos de alta prioridade, aqueles que possam gerar impactos mais significativos ao meu projeto, e também o potencial de impacto dos riscos identificados sobre o objetivo. Então, eu verifico aqueles que possam impactar mais, e são esses que eu vou ter que evitar que ocorram, ou se ocorram, eu vou ter que resolver da melhor maneira possível. Uma ferramenta que é utilizada nessa identificação é a matriz de probabilidade e impacto. Então, eu trabalho com probabilidade de ocorrência e impacto no objetivo do projeto, isso ao longo de todo o ciclo de vida, como eu falei. Então, ocorre essas análises no começo, tem um planejamento no começo, e esse planejamento é sempre atualizado de acordo com o andamento do projeto, de acordo com o ciclo de vida. Conforme já visto, as ferramentas de gestão do projeto sofrem não alterações, mas podem ser influenciadas de acordo com a etapa do ciclo de vida que o projeto está. Então, esta matriz, representada de forma simples, com probabilidade e impacto, a gente tem que tomar um primeiro cuidado, que é um acordo semântico entre as partes. Né? Então, a gente tem aqui a probabilidade, que pode ser de muito baixa, com valor de 1, e muito alta, com valor de 5, né? Variando de 1 a 5 numa escala. E o impacto é a mesma coisa. Mas o muito alto para um pode não ser o muito alto para outra pessoa, para outra parte envolvida. Então, o primeiro item é justamente definir o que é muito alto, o que é muito baixo, entre outros itens. E aí, quando a gente faz a multiplicação desses pesos de probabilidade e impacto, a gente gera valores onde cria essas diferentes faixas. Então, a faixa verde são projetos que ou têm um impacto muito baixo ou uma probabilidade de ocorrência muito baixa. Então, de maneira geral, eu tenho que aceitar, né, são formas de aceitar com alguma contingência, vamos dizer assim, riscos que possam ser classificados dentro dessa faixa. Já na faixa amarela, eu tenho que monitorar e administrar os riscos, ou seja, tomar um cuidado um pouco maior em riscos classificados dentro dessa faixa. E o vermelho, vamos dizer assim, essa situação mais crítica, eu tenho que resolver. Então, são aqueles que tem muita probabilidade de ocorrer e o impacto é muito alto, né? E aí, então, eu tenho que resolver da melhor maneira. Uma forma de evitar essas classificações muito alto, eu posso mudar esses níveis. Então, eu posso pensar em negligenciável, um impacto marginal, impacto crítico ou impacto catastrófico. Né? Então, são o uso de palavras, adjetivos, vamos dizer assim, para classificar impacto ou a probabilidade. Uma forma de evitar ou fazer esse acordo é justamente fazer as definições de probabilidade e impacto dos riscos, isso elaborado até lá no documento, no plano de gestão de risco. Então, eu posso definir os impactos, o que vai gerar em cada uma dessas faixas de escala. Né? Então, pegando aqui um impacto baixo, que é de 10%, vamos dizer assim, a probabilidade, ou o impacto, esse impacto de 10 baixo vai gerar um aumento no custo de menos de 10%, um aumento no tempo de menos de 5%, e assim sucessivamente. Então, essa tabela, esse quadro, auxilia na análise da matriz probabilidade e impacto por todo mundo do projeto. E esse documento tem que ser elaborado de acordo com os limites da organização, com as classificações que a organização considera ser as mais ideais. Então, elabora-se esse documento lá no plano de gestão de risco, né, lá na primeira etapa, e eu uso esse documento para classificar, por meio da matriz de probabilidade e impacto,
aquilo que o efeito pode gerar, né? Então eu consigo analisar uma forma mais padronizada, vamos dizer assim, para situações no qual a organização está desenvolvendo um determinado projeto. Mais recentemente, como eu comentei, tem a questão do impacto positivo. Então, a matriz probabilidade-impacto ganhou, vamos dizer assim, foi espelhada, né, entre ameaças, com seus impactos negativos, e oportunidades com seus impactos positivos. Então, esse espelhamento, o objetivo sempre é gerenciar da melhor maneira possível e reduzir os impactos negativos e ameaças e otimizar, né, aumentar os impactos positivos e oportunidades. E nessa figura, semelhante às cores mostradas na figura anterior, a região mais escura seria a região vermelha, que seria, vamos dizer assim, o vetor de atenção, a parte que eu tenho que tomar mais atenção quando os riscos estão classificados dentro dessa área. Então, ali estarão os principais problemas, vamos dizer assim, a serem resolvidos, né? Então, seja por fatores positivos, seja por fatores negativos, e aí vai relacionar a análise. Uma outra forma de analisar, a matriz probabilidade e impacto analisa, vamos dizer assim, somente dois eixos, né, o x e y. Uma outra forma é adotar três parâmetros e usar um gráfico de bolha. A análise é semelhante, aí a gente tem a capacidade de detecção do risco e a proximidade, vamos dizer assim, o espaço de tempo que eu vou conseguir, que o risco está de acontecer. Então, são dois fatores que eu vou analisar, e o impacto estaria dentro do tamanho da bolha, né, da bola, que representaria o impacto, o tamanho do impacto. Então, na parte inferior da figura, estaria a área verde, onde bolhas pequenas são aceitáveis. Na parte superior da figura, dentro da área pontilhada, seria os de mais alta tensão, né, os maiores valores. E aí as bolhas grandes não são tão aceitáveis, né, vão gerar impactos maiores, sendo que ali tem os mais altos proximidades e a mais alta capacidade de detenção. Então, eu tenho que gerenciar, vou classificar, e aí eu gero as respostas para cada um desses riscos que possam acontecer, né, como a gente vai ver mais para frente. Nessa figura tem dois elementos que diferenciam um pouco, né, não só a probabilidade de ocorrer o impacto, mas aí envolve capacidade de detecção e proximidade, que são dois fatores ou dois parâmetros que também devem ser levados em consideração, né? Não somente probabilidade e impacto, mas eu posso usar, por exemplo, a questão da urgência, ou seja, o prazo em que uma resposta ao risco deve ser implementada para ser eficaz. Então, quanto menor esse prazo de resposta, mais urgente, vamos dizer assim, mais o risco tem uma maior urgência, mais alta urgência. Posso trabalhar também com a questão da proximidade, igual a gente viu no gráfico de bolha, que é o prazo que o risco possa ter impacto sobre um ou mais objetivos. Então, é o tempo que possa demorar para impactar, o risco impactar em algum dos objetivos. Então, quanto o prazo for mais curto, mais alta é a proximidade. Então, o risco está mais próximo de acontecer. Posso também ter um outro fator, a dormência. Dormência tem a ver com o tempo para determinar ou identificar a ocorrência de um dos riscos, né? O impacto gerado por um dos riscos. E aí, prazos menores para identificar, retorna como baixa dormência. Então, se eu demoro pouco para identificar o impacto de um risco que já está acontecendo, eu classifico esse como baixa dormência. Se eu demorar muito, brincando um pouco com a expressão, é como se eu dormisse no ponto e perdesse lá, demorasse muito tempo. Tem um outro que é questão de gerenciabilidade. Então, facilidade daquela pessoa que está responsável por gerenciar o risco, de gerenciar a ocorrência ou o impacto desse risco. Então, quanto mais fácil for o gerenciamento, maior vai ser a facilidade, né? A gerenciabilidade vai ser a mais alta.
Posso também trabalhar com capacidade de controle, que aí já está relacionado o grau de controlar o resultado do risco pelo responsável. Então, mais uma vez, o resultado que for facilmente controlado, ele tem uma capacidade de controle alta. Então, eu preciso avaliar até que ponto isso é positivo ou negativo, né? Então, tem lá, nem todos os altos dessa classificação são positivas, nem todas as baixas são negativas. Então, compete a cada um analisar esses fatores. Eu tenho também a capacidade de detecção, que estava lá no gráfico de bolha. Então, é a facilidade com qual o resultado da ocorrência do risco pode ser detectado ou reconhecido. Então, quando existe a ocorrência do risco, seja mais facilmente detectada. Então, capacidade de detecção alta indica uma boa capacidade de identificar o risco, né? Uma facilidade nessa identificação. Tem o impacto na conectividade, então, a relação com os outros riscos, né? Como um risco pode desencadear outro risco. E tem também a questão do impacto estratégico. Então, um risco ter um efeito positivo ou negativo sobre as metas estratégicas da organização. Então, além de probabilidade e impacto, eu posso trabalhar com todas essas outras características. E aí vai depender muito da necessidade da empresa, do tipo de projeto a ser desenvolvido, da robustez dos dados e análise que a empresa possui sobre o gerenciamento do risco, né, ou a necessidade desse gerenciamento. E aí, para finalizar esse vídeo, deixo como sugestão de leitura, mais uma vez, o estudo de caso lá sobre a construção da casa do Eduardo e Mônica, o material complementar do livro que eu estou usando como base para essa disciplina de gerenciamento de projeto, o livro Fundamentos em Gestão de Projetos, da Marli Carvalho e do Rabechini Júnior, a quinta edição, né? Esse livro possui material complementar disponível na internet, que conta na perspectiva dos grupos de processo do PMBOK, a construção da casa do Eduardo e Mônica. Lá no item 3.5, na etapa de planejamento, eles mostram o planejamento do risco de projeto na execução, né, dessa casa, o que foi planejado como risco do projeto da construção da casa do Eduardo e da Mônica. Espero que tenham entendido. Até o próximo vídeo. Abraços.